Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma terça-feira para nós falarmos sobre assuntos interessantes, atuais e que são importantes para a nossa comunidade de associados, gestores, empreendedores. Essa é uma iniciativa aqui da BRH Blumenau, que tem como patrocinadora e mantenedora a DLB Tecnologia e a apoiadora de gestão, a Garcia Contabilidade. Eu tenho o prazer de estar com vocês, daqui a pouco vou chamar os nossos convidados. Eu me chamo Diogo, eu sou da diretoria de conteúdos da BRH, e a conversa que nós vamos ter hoje, né, o bate-papo, a troca, já convidando vocês a participarem, venham conversar com a gente, tragam as suas dúvidas. Nós vamos falar sobre home office, trabalho remoto, legislação trabalhista, e agora, como fica? Vamos falar um pouquinho aí sobre o futuro, tirar dúvidas, esclarecimentos sobre esse assunto tão importante nesse momento, né? As pessoas acabam tendo algumas dúvidas, como fica. Já quero agradecer, dizer que vocês todos são muito bem-vindos. Já estou com os meus convidados aqui do lado, já vamos chamá-los para conhecê-los um pouco mais. E quero agradecer também a Cibele Sanches, da Rumo Desenvolvimento Humano, que fez esse link conosco aqui na BRH. Marcos, da BRH, também por todo o apoio. Muito obrigado. Então, vamos chamar para a nossa live nossos convidados. Muito bem-vindos, obrigado, muito obrigado aos dois. Essa é um ato muito generoso de vocês, da Lobby Advogados Associados, de participarem conosco e trazer generosamente conhecimento para os nossos participantes aqui, para os nossos colegas que nos ouvem. Então, obrigado, né? Vamos apresentar, então, os nossos colegas. João Felipe Figueiredo, que é advogado especialista em Direito do Trabalho. João, bem-vindo, obrigado pela tua presença. E Tiago Pamplona da Silva Miller, advogado especialista em Direito Tributário e Gestão Empresarial. João, bem-vindo, boa noite. Quer falar um pouquinho sobre você para a gente, contar um pouco sobre a tua experiência para a gente conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, Diogo, obrigado. Queria agradecer desde já o convite da BRH Blumenau para estar participando dessa live aqui. É sempre interessante, é muito proveitoso para a gente poder passar um pouco daquilo que a gente reuniu de informação, de conhecimento dentro desse tempo, né? Bem, Diogo, então indo a pergunta ali, né, eu me formei aqui pela FURB, né, fiz direito aqui na FURB, isso passam-se 12 anos já, né, tem um certo tempo já que eu me formei, e estou desde que eu deixei a faculdade, logo fiz a prova da ordem, né, me habilitei como advogado, e venho militando no meio do direito do trabalho desde então, né? Já passei por escritório próprio, depois de sociedade, agora novamente sociedade, aqui no Lobby Advogados, agora nessa parte de direito do trabalho, especialmente na parte de trabalho corporativo, né, no que toca às empresas. Legal, João, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Vamos conversar, esclarecer algumas questões aí de direito do trabalho. Tiago, bem-vindo, obrigado, né, também pela tua disponibilidade. Pode se apresentar, falar um pouquinho de você para a gente conhecer um pouquinho melhor. Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui, né? Assim como o João falou, gostaria de agradecer demais o teu convite, o convite da BRH Blumenau pela oportunidade. Para a gente realmente é sempre um prazer muito grande, né, poder repartir com as pessoas um pouco do nosso conhecimento, um pouco dos nossos estudos aí dentro dessas áreas, né, que agora tem um impacto tão grande, né. Eu sou especialista em direito tributário e na parte de gestão empresarial. Me formei junto com o João, estudamos junto na faculdade, e eu trabalho, né, já há 12 anos com uma parte de direito tributário, inicialmente apenas com direito tributário, e depois, e sempre no meio corporativo. Então, eu acabei adequando a minha atuação também à parte de gestão, a toda essa parte de integridade das empresas, compliance, a parte de governança e a parte de gestão em si, que é hoje em dia, sem dúvida, indispensável, né? E aí hoje em dia é muito em cima disso que nós trabalhamos aqui na Lobby, nessa parte de soluções corporativas, né?
Muito bom, obrigado. Vai ser uma conversa com certeza muito bacana. Algumas pessoas já estão trazendo aqui o boa noite, Grazi, Cibele, obrigado. Tema muito interessante. E, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de trabalhar em casa, né? Trabalhar em casa, no home office ou remotamente, daqui a pouco vamos entender um pouquinho esses conceitos, virou uma solução para grande parte das empresas, inclusive como medida de proteção dos seus funcionários contra a expansão aí do coronavírus. Então, quais as questões que estão ligadas a esse novo cenário, especialmente falando do direito trabalhista, o que está pegando nas empresas? Nós vamos ter 4 blocos, né? O primeiro bloco, nós vamos falar bem sobre esse panorama, ouvir os especialistas aqui, como é que estão percebendo todo esse cenário. Depois nós vamos entender um pouquinho alguns conceitos, falar sobre boas práticas, esclarecimentos, e volto a dizer a todos que estão nos assistindo, que estão participando da live, pode mandar as perguntas que eu vou trazendo aqui para os especialistas comentarem e nos ajudar a entender. Lembrando que o foco aqui é a gente falar para os gestores, né, para as empresas, para os empreendedores. A gente tem a proposta de também, no final, falar um pouquinho de como se preparar para o pós-pandemia, o que a gente espera aí para o futuro, para os próximos dias vindouros, né? Bom, meus amigos, vamos começar, então, gostaria de ouvi-los, né? Como é que fica o panorama, o que vocês estão percebendo, o que está pegando nas questões trabalhistas e empresariais diante aí do novo cenário? João, fala um pouquinho como é que você está percebendo, o que você gostaria de trazer para a gente com um panorama sobre esse cenário. Bem, Diogo, né? Todo mundo foi pego de surpresa com essa situação, né? E o governo federal ele reagiu de uma forma bastante rápida nessa questão, especialmente do home office, né, do teletrabalho, trazendo isso como uma forma de solução para que as empresas continuassem atuando, né, continuassem trabalhando. E trouxe também algumas modificações nas regras ali, o que foi regulamentado ali na medida provisória 927 de 2020, que perdeu a sua eficácia há algum tempo, né, voltando para o normal agora, voltando a se basear naquilo que já era a legislação antiga, tá? São várias mudanças, muita coisa, muita adaptação, né, Diogo? Muita coisa tendo que ser levada em consideração. A gente está tendo aqui eu vejo como uma grande oportunidade, né, de botar efetivamente a reforma trabalhista em prática, tá? Lá, quando houve a reforma trabalhista, tão falada reforma trabalhista, um dos motes dessa reforma é que os contratos entre as partes, os contratos de trabalho, os acordos coletivos, tudo aquilo que envolve essa parte contratual, ela fosse colocada num patamar mais alto, às vezes até do que a própria lei, né? Que os acordos tivessem essa relação. E isso agora vai ser muito importante, porque nós passamos da fase de adaptação, eu imagino que ninguém achou que ia chegar nesse ponto, tá? De tanto tempo nessa situação. Então, agora, todos esses acordos, tudo que foi levado em consideração, tudo que foi feito, vai ser colocado à prova perante as relações trabalhistas, perante a Justiça do Trabalho, efetivamente falando, né? Vamos ter que aguardar para ver um pouco como os juízes vão se manter nessa linha, que linha que eles vão tomar, mas eu imagino que tanto os juízes quanto os tribunais, terminando no Tribunal Superior do Trabalho, lá no nosso TST em Brasília, eles vão caminhar para levar em consideração os acordos feitos. Então, eu acho que aqui, especialmente no direito do trabalho, a gente vai dar uma guinada, tá? A gente vai sair um pouco da letra rasa da lei para acabar entrando nos acordos, tá? Nos contratos. Obviamente que esses acordos, esses contratos, têm que levar em consideração aquilo que está previsto na legislação, mas a gente vai acabar tendo uma adequação da legislação, não da legislação, mas das relações trabalhistas da nossa situação, né? Eu acho que na parte trabalhista é um pouco isso que eu espero ver daqui para frente, Diogo. Legal, oportunidades, né, que vem com a situação atual, até como não dá mais para voltar, né? Não tem como voltar, a gente tem que seguir mesmo e aproveitar, pelo menos, para gerar aprendizado e
e avançar em novas formas é sempre uma oportunidade, né? Todo desafio ele traz consigo uma oportunidade. Legal, João, obrigado. E, Tiago, o que você está vendo, que você percebe aí dessa situação, né, de todo esse cenário, como é que você está sentindo esse momento aí daqui para frente? É que aí nós temos a vertente dessa nova realidade que nos foi imposta, na verdade, né? Esse é um movimento, essa questão do home office, do teletrabalho, né, dessa estreitamento das relações que existem nas pessoas dentro das companhias, principalmente das empresas. Ele já é um movimento que há muito tempo acontece, especialmente na Europa, Ásia, Estados Unidos, né? E nós ainda estávamos muito reticentes quanto a isso. E agora esse comportamento foi imposto a gente. Nós tivemos essa obrigação, mais ou menos, né? E com as alterações legislativas, elas foram necessárias, porque, infelizmente, o nosso direito depende muito de lei, a nossa lei é muito antiga, né? Especialmente a lei trabalhista. Mas agora que ela se adaptou de formas a permitir, como o João falou muito bem, de forma a fortalecer as relações entre empresa e os seus colaboradores, nós entramos na parte de gestão, principalmente também agora dentro da empresa, né, fugindo um pouquinho da esfera de influência pública, da questão do judiciário. É uma nova era para a gente aproveitar e rever os conceitos de cultura empresarial e de como construir as relações entre as pessoas dentro da empresa, né? Vamos ser muito honestos que isso já há muito tempo vem sendo discutido, mas em termos de gestão e planejamento, já há muito tempo se sabe que os recursos humanos, as pessoas, são o ativo mais importante de qualquer corporação. Elas são um ativo indispensável e é o que mais deve trazer preocupação, mais deve trazer cuidados para a empresa. Né? Sem as pessoas, por maior o teu nível de automação, sem as pessoas a empresa não vai para frente. Então eu acredito que agora nós entramos meio que forçadamente, mas é uma oportunidade que a gente falou, é uma oportunidade muito grande de nós revermos a forma como essas relações dentro da empresa se dão e trabalhar para estruturar melhor elas, para que tenhamos as empresas e as pessoas dentro das empresas tenham uma relação mais saudável entre tudo que acontece lá dentro, entre elas, entre as funções delas e entre a própria estrutura corporativa. E eu acredito que esse momento vai ser uma virada de chave, tem que ser, né? Não vai ser, porque isso depende muito das pessoas, mas ele deveria ser um momento indispensável para essa virada de chave. É verdade. Destaque aqui nas tuas falas, acho trouxe o elemento dos relacionamentos, né? Acho que é fundamental mesmo. A gente sabe na história que pandemias, revoluções sempre aceleram alguns processos, mas a tua fala é em destaque aí muito importante que a gente queira, que nós tenhamos aí e aproveitemos, né, essa situação toda para avançar e valorizar aquilo que realmente é importante. E a lei vem, né, atrás, né, digamos, regulando, organizando tudo aquilo que a gente acha que é o adequado. Show de bola, muito bacana. Então, já agradecer novamente nossos colegas que estão participando, temos pessoas aí no nosso Facebook, lembrando que esse é um evento da BRH Blumenau, a gente está falando sobre home office, nós estamos falando a respeito de direito trabalhista, e estamos aí no panorama do primeiro bloco. Agora nós vamos entrar no segundo bloco e entender alguns conceitos. Eu quero pedir a vocês que aproveitem, mandem suas perguntas, tragam suas observações, comentários, que a gente aqui na live, ao vivo, vai esclarecendo e também vai lendo os seus comentários. Bom, já que vamos falar de conceito, precisamos entender um pouquinho, preciso da ajuda de vocês aí. Como é que funciona, né? O que é, então, qual é a diferenciação? Uma hora a gente ouve home office, que é um nome bonito, né, em inglês, né, home office, né, parece alguma coisa para comer, outra hora a gente ouve trabalho remoto, depois a gente escuta teletrabalho, que até parece uma coisa muito antiga, né, teletrabalho, o que é isso? Trabalho híbrido,
E aí, meu colega João, né, especialista em direito do trabalho, por favor, esclarece para a gente diferenciação, o que cada um significa, ajuda a gente a entender esse conceito. Bem, vamos lá então, Diogo. Na verdade, o teletrabalho e o home office, eles são praticamente a mesma coisa, tá? Para a legislação trabalhista, a previsão contida na CLT é só do teletrabalho, tá? Que é um trabalho exercido fora da empresa através de meios tecnológicos que não se confunde com o trabalho externo. Né? Esse é a definição de teletrabalho que consta da CLT. Né? A gente chama de home office, traz o termo em inglês para o português, né? A gente não tem essa previsão de home office. Não existe na legislação trabalhista hoje, brasileira, previsão de home office, essa figura, né? Alguns doutrinadores têm colocado que o home office seria aquele trabalho que é exercido exatamente da mesma forma na empresa ou em casa, né? Seria o mesmo trabalho, mas aqui eu acredito que mantendo um pouco de, vamos chamar assim de legalismo aqui, um conservadorismo, talvez seja a palavra. O que a gente vive hoje, na minha visão, o home office que a gente vive hoje, que as pessoas falam, é o teletrabalho previsto na legislação. Tanto é assim que quando foi editada a MP 927, foi o teletrabalho que foi modificado, a regulamentação do teletrabalho que foi modificada. Tá? Então, apesar de a gente ter alguns doutrinadores já estão criando o que seria um novo conceito de home office, né? Tentando trazer um conceito um pouco diferenciado do que seria o teletrabalho, hoje, né, por uma posição um pouco mais conservadora, eu digo que o home office e o teletrabalho em matéria legislativa são exatamente a mesma coisa. O que nós vivemos hoje nada mais é do que um teletrabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui, né, apesar de eu e o Thiago estarmos no escritório, né, em locais separados, nós estamos no mesmo escritório. Se eu estivesse fazendo de casa, como faz parte do meu trabalho, seria considerado um home office, né, ou teletrabalho. A mesma coisa. Quando eu participo de uma audiência, está sendo muito comum, né, de forma virtual, se eu atendo um cliente de forma virtual, se eu faço uma consulta, encaminho um parecer, nada mais é do que exercer o meu trabalho, como eu fazia no escritório, me valendo das ferramentas tecnológicas. Tá? E, nesse caso, é um teletrabalho. Né? A definição, para mim, é bastante clara que o que a gente vive hoje, pela legislação trabalhista, é o teletrabalho. Entendi. E o híbrido é quando tem essa mistura, então. O híbrido, na verdade, também é uma criação nova que está se vislumbrando agora, imagino eu, para as empresas que já estão voltando, né? E para quando a gente terminar essa situação, tá? Quando estiver finalizando. Porque, Diogo, Thiago, o home office, o teletrabalho, ele prevê que as idas à empresa de forma momentânea, de forma eventual, não descaracterizam o teletrabalho. No sistema híbrido, o que ele deveria, qual seria a previsão? Essas idas na empresa, esses comparecimentos à empresa, eles deixariam de ser eventuais. Eles passariam a ter um regramento. Então, seria o seguinte, por exemplo, olha, segunda, quarta e sexta, tu vais ficar em casa, vai exercer o home office, vai praticar o trabalho, e terça e quinta tu vai comparecer à empresa para fazer o trabalho aqui pessoalmente na empresa, né? Esse seria o sistema híbrido, tá? Em tese, não existe uma previsão legislativa específica do sistema híbrido. Entendi. Entretanto, o que não podem haver são dois contratos de trabalho conflitantes. Né? Tu poderia, inclusive, né, ter home office com uma empresa segunda, quarta e sexta, ou na parte da manhã, e trabalhar pessoalmente numa outra empresa na parte da tarde. Não pode ter contratos conflitantes, tá? Se o seu contrato, se o seu aditivo contratual, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, trouxer essa previsão, eu não vejo problema aqui. Só vai ter que regular exatamente as duas situações.
olha, enquanto você estiver no teletrabalho, funciona dessa forma, quando você estiver na empresa, funciona dessa forma. Deixando tudo às claras, né? Trazendo tudo, não vejo que vai ter um problema. Então, o sistema híbrido seria isso, seria uma relação de trabalho onde houvesse, nesse caso, os dois sistemas, o teletrabalho e o trabalho presencial. Entendido. Ficou esclarecido aqui. Fantástico. Então, vamos entrar agora pegando esse gancho, né? A gente está falando aí falamos a respeito aí de regimes, né? Falamos sobre essa questão de não poder ter ao mesmo tempo, né? Ou ter esse conflito. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, já entrando em esclarecimentos, pensando um pouquinho de boas práticas, vamos falar um pouco da prática agora dessa questão trabalhista. Pode-se optar por uma escala, então, de regime híbrido? E como fica a situação aí da eventualidade dentro de toda essa escolha por escalas de regime híbrido? Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Então tá, vamos lá. Primeiro, acho que é importante deixar claro que toda a relação feita, o contrato de trabalho, originalmente, né, se ele não tiver uma previsão de teletrabalho, é considerado presencial. Tá? E o que a MP havia trazido? Havia trazido a possibilidade desse ajuste do teletrabalho ser feito de forma posterior ao contrato, ao início do teletrabalho, ao início do home office. A legislação é clara, dizer que só é possível fazer o teletrabalho se você tem isso previsto contratualmente. E aqui eu acho que é um ponto que a gente tem frisado, tem balizado as nossas situações aqui, é a necessidade das empresas fazerem um aditivo contratual, mesmo que não tenham feito ainda nesse momento, tá? Para regulamentar essa situação. Para dizer, olha, né, vocês podem trabalhar de casa, o contrato de vocês permite que vocês trabalhem de casa. Porque existem algumas regras diferentes entre os dois tipos de trabalho, e seria nesse sentido. Aí entra a questão da eventualidade, que a eventualidade não descaracteriza o teletrabalho. O que seria essa eventualidade? Olha, a empresa voltou, tá ali, e uma vez por mês, alguma coisa assim, você tem uma reunião na empresa. Aí, eventualmente, você vai até lá. Ou, olha, dessa vez eu preciso conversar com o gestor e eu não consigo fazer isso via remotamente. Eu preciso fazer isso pessoalmente na empresa. Eu vou até lá para fazer isso, né? É esse eventualmente que não descaracteriza o teletrabalho. Tá? O fato de você ir eventualmente à empresa, ou vai lá buscar alguma coisa que precisa, isso não vai descaracterizar o teu teletrabalho. Não é por isso que tu deixou de ter o home office. Não é essa a situação. Quando se fala do modelo híbrido, a gente vai estar descaracterizando, sim, a eventualidade. A gente vai ter posições fixas, né? Uma escala de trabalho fixa naquela situação. Aí, por isso que é importante que isso fique previsto em contrato de trabalho, via aditivo contratual. Por exemplo, na maioria dos casos, os contratos de trabalho não prevêem o teletrabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um aditivo contratual a esse contrato de trabalho, onde vai constar a previsão dos dias da semana onde esse teletrabalho vai acontecer. Certo? Em quanto tempo ele vai acontecer, né, por qual tempo que ele vai perdurar, se for possível, especialmente quais são as regras para quando esse período de teletrabalho terminar. Se ele vai terminar, tá? Se a gente está vendo algumas empresas de tecnologia falando de manter esse sistema híbrido mesmo no pós-pandemia, depois lá no quarto bloco a gente vai entrar nesse assunto, mas o importante é ter essa regulamentação, é deixar claro para o trabalhador, numa conversa franca entre o gestor e o colaborador, como é que isso vai funcionar. Tá? Sob pena de amanhã ou depois, a gente tem que essa relação de trabalho ser esclarecida na justiça, né? Ter que ter um esclarecimento por parte do juiz de trabalho decidindo, olha, não, aqui é teletrabalho, aqui não era. E por que isso é importante? Acho que talvez eu vou invadir um pouquinho a outra pergunta aqui, imagino que a gente vai chegar nesse tema, mas especialmente para a questão ali da determinação de controle de jornada, tá? Controle de jornada, verbas a serem pagas, é isso basicamente que diferencia uma coisa da outra.
Entendi. É importante prever no contrato ali um aditivo para que, com o que foi combinado, as regras do que foi combinado, conforme foi aventado entre as partes, para que tudo fique claro e assinado, registrado, enfim, né? E, Diogo, né, até João, Diogo, se me permite aqui uma parte, e isso esse posicionamento, essa permissão, essa flexibilização, digamos assim, porque na verdade não é uma flexibilização, mas ela te dá as opções, e essas opções são muito válidas, porque elas criam uma maior, normalmente uma maior produtividade, normalmente até do funcionário. Você cria a opção dele trabalhar da forma como ele se sente mais à vontade, muitas vezes, né? E o que nós vemos é que esse movimento tem produzido resultados que no primeiro mundo já se vê há um bom tempo, mas que aqui foram, para muitas pessoas, foram uma surpresa grande. Nós tivemos grandes empresas que fizeram medições de aumento de produtividade que chegaram na casa dos 30% médio, em questão dessa questão do home office, né? Então, o que a legislação, na verdade, hoje agora ela traz são os requisitos mínimos, né? Você tem que fazer esse aditivo para permitir. Então, é importante a empresa fazer esses requisitos para ter uma base sólida de segurança, né? Mas trabalhar em cima desses termos de forma muito clara, que nem o Dr. João falou, que nem o João falou, e eu acho que isso tem que ficar muito cristalino. A comunicação tem que ser clara, ela tem que ser precisa, né? É um momento sem igual para os gestores e para as empresas aproveitarem e estreitarem os laços e mitigarem os seus riscos trabalhistas, porque a comunicação, a transparência na comunicação e nas regras do jogo, agora que o contrato de trabalho tem adquirido uma força maior, são indispensáveis. Cria uma série de novas vertentes de planejamento, de possibilidades de planejamento que afetam o planejamento financeiro, planejamento de expansão, com aumento da produtividade, com essa mitigação dos riscos, em função dessa clareza muito grande. Então, os empresários e as pessoas que trabalham nas empresas têm que ter mais do que nunca essa certeza. Agora, a comunicação, a relação, ela, sem dúvida, tem a primazia sobre o contrato, né? É aquela questão de construir o que se está fazendo, o que o contrato prevê por escrito. Mas ele prevê o requisito mínimo. Dali para frente é que você constrói. Que é o que a gente costuma dizer, a Justiça do Trabalho, o doutor João falou assim, se você não tiver a base, se você não construir a relação, você pode ter o risco de ter a sua situação decidida por um juiz, que muitas vezes não vai ter o conhecimento do teu processo ou da situação como deveria. E isso é ruim. Então, quando você constrói essa relação de forma clara, você mitiga isso, você tira esse terceiro da relação, porque, na verdade, uma demanda trabalhista nada mais é do que um erro de comunicação ou uma comunicação que foi feita errada propositalmente, que vai ter que ser resolvida pelo juiz. Então, agora sim, tem essa possibilidade, o contrato está adquirindo esse poder. Você pode ter essa relação estreitada? Façam. Sejam claros. Não prometam o que não dá para cumprir. Nessa questão do home office, nessa questão... Sejam muito específicos, sejam muito claros. Não existe certo e errado. Existe aquilo que as pessoas estão contratando, estão acordando, e é isso, em cima disso que vai se construir. Muito interessante essa clareza de que nós precisamos... o papel vai aceitar aquilo que antes as pessoas combinaram e de forma muito clara, cristalina, como foi usado, né, Tiago? Até a Gabi aqui, um abraço para a Gabi que está participando, está agradecendo as explicações aí do João, do Tiago. Obrigado, Gabi, pela participação. E já combinar com todos vocês que estão aqui nos prestigiando, agradecendo a todos vocês que participem aqui, tragam suas observações. Um abraço aí para a Gabi. O Júlio também, agradecendo a BRH por estar contribuindo, e nós agradecendo generosamente aí a lobby, né, a advocacia, os dois colegas por estarem aqui generosamente trocando ideias conosco a respeito de home office e legislação trabalhista. Bom,
Eu gostaria de fazer mais perguntas para vocês. A gente está sabendo, né, e sabe que muitas das vezes, né, esse regime remoto e o controle de jornada, ele requer o que nós conhecemos como o registro ou controle, sim ou não? Então, como é que fica essa questão do controle de jornada dentro desse regime? Podemos, devemos, como é que funciona? E se nesse regime, né, que permite que o colaborador esteja aí à distância, se ele não faz o registro, pode, né, ele pode não fazer o registro, ele deve fazer, como é que fica a visão de vocês nesse sentido? Bem, Diogo, aqui a legislação ela fala que o controle de jornada ele é incompatível com o regime de teletrabalho, tá? Nós temos que lembrar que a nossa CLT é lá dos anos 40, tá? Então ela é um pouquinho atrasada, né? Claro que ela foi reformada, mas esse ponto específico não foi tratado, tá? Mas a legislação coloca que são que o controle de jornada ele é incompatível com o teletrabalho, tá? Entretanto, com os mecanismos que nós temos hoje de controle de jornada, nós estamos falando aqui de às vezes, acesso remoto à máquina que está na empresa, de aplicativo de celular que fazem marcação de ponto, sistemas de timesheet onde você controla o tempo gasto em cada tarefa, tá? Uma série de situações que permitem o controle que permitem esse controle de jornada, tá? Então, Diogo, o seguinte, o que vai acontecer, certo? Bem, eu não tenho uma regulamentação clara com relação a isso, tá? E o trabalhador fez teletrabalho, não pode haver a cobrança pelo controle de jornada, tá? Entendi. Qual que é a minha recomendação aqui? É que nesse aditivo contratual se estabeleça que vai haver um controle de jornada, tá? Se ali estiver estabelecido, de novo, a reforma trabalhista foi clara nesse sentido de dizer que o contratado vale muitas vezes mais do que aquilo que está legislado. Então, coloque ali que vai haver o controle de jornada, deixe clara a jornada, como é que ele tem que fazer esse controle de jornada, e, obviamente, que, né, aqui são para as duas partes. Se o seu funcionário, se o seu colaborador fez hora extra, faça o pagamento da forma que está ou na legislação ou na sua convenção coletiva. Tá? A gente tem a limitação aqui das 2 horas extras por dia, isso até está num projeto de lei, tá? Que está no Senado agora, está sendo aprovado, que vai tratar disso. Eu já vi ali que teve uma pergunta com relação aos custos do home office. Se já quiser continuar, pode... Vamos ligar nessa situação também, esse projeto de lei também tem algumas previsões nesse sentido, tá? Mas, de novo aqui, Diogo, aqui o importante é que isso esteja combinado entre as partes, tá? Claramente, e aqui por um pouco de conservadorismo, que isso fique no papel, tá? Que isso seja feito via aditivo contratual, onde se prevê essa situação, que seja para dizer que no teletrabalho vai ficar da mesma forma como é na empresa, né? Vai ser batido o ponto através do aplicativo, ou acessando a máquina, né? Ou vamos bater o ponto nas folhinhas manualmente, né? Não é mais muito comum, mas algumas empresas têm essa situação ainda, tá? Especialmente empresas um pouco menores, né? Que isso fique claro, tá? Fique colocado no contrato de trabalho. A legislação diz que é incompatível, mas se houver uma forma clara de você controlar isso, não vai ser isso que vai desqualificar a questão do teletrabalho, tá? Até porque isso vai estar regulado no contrato, os dias vão estar regulados no contrato. Nós estamos no meio de uma pandemia, tem toda uma questão de saúde envolvida, né? Temos pedidos das autoridades para que quem pode fique em casa. Nós temos uma recomendação clara que para todos os serviços, né, mesmo que essenciais, que puderem ser feitos de casa, né, no home office, de forma remota, que sejam assim feitos, né? Então, não é essa questão específica que vai descaracterizar, que vai trazer um ônus para a empresa. A empresa tem que ser clara aqui, tá? Tem que ser clara
e explicar para o funcionário como é que vai funcionar. Olha, nós vamos controlar a tua jornada vai continuar sendo, né, aquela popular das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, de segunda a sexta. Tu vai bater o ponto dessa forma, as tuas horas extras funcionam dessa forma, ou nós vamos trabalhar com um banco de horas que já estava, aqui é importante, tá? Esse banco de horas aí tem que estar previamente previsto, né? A MT havia abrido a exceção para você colocar o banco de horas ali, tá? Para poder cumprir isso em 180 dias depois do término, desculpa, em 18 meses depois do término da pandemia, né? Do estado de calamidade que a gente vive, que já está decretado pelo menos até o dia 31 de dezembro. Então, esse ano inteiro nós estamos em estado de calamidade pública, tá? Então, qualquer prazo que fale em calamidade vai começar a correr a princípio dia 1º de janeiro do ano que vem, se não houver nenhuma prorrogação nesse sentido, tá? Então, tudo tem que ser claro, tá, Diogo, Thiago, pessoal que está acompanhando a gente aqui, tudo tem que ser deixado claro e, especialmente, isso esteja em contrato, administrativo contratual. Acho que isso é a maior colocação, acho que a gente pode passar para as empresas, que elas devem deixar isso por escrito para ter ao menos seja uma garantia inicial de que as coisas estão funcionando de forma correta. Eu acho que já poderíamos até, inclusive, entrar aqui na parte da pergunta aqui da questão dos custos, né, João? Também, o que tu acha? Vamos acho que seguir, né? Acho que vamos seguindo. Então, Michele... Vamos lá. Tive só um pequeno problema técnico. Faz parte das lives. Michele... Vamos lá, gente. Obrigado aí, Thiago. Pergunta da Michele aí pra gente. Diogo, só se me permitir, o Gustavo ou Tainá, eu não sei, é um Facebook comum ali. Aqui, Gustavo. Isso, ele pergunta sobre os estagiários, tá? Como é que fica o home office? Também estamos permitindo, apesar de não haver previsão legal. O que é o importante aqui, tá, Gustavo ou Tainá? Não sei quem está perguntando. Que seja avisado a instituição gestora do estágio, tá? Vamos lá, quando você faz um estágio, né? Tá? Ou normalmente através das faculdades, da escola, nós temos o CIE, nós temos organizações parceiras que regulamentam essa questão do estágio, tá? O importante é que isso seja comunicado àquela instituição gestora, né? Para que ela tome conhecimento que a empresa está em home office, né? Ou aquele setor específico da empresa está em home office, aquilo que é relativo ao estagiário, lembrando que o estagiário está na empresa para aprender na prática aquela situação, né? Para aprender, então um estagiário de direito no escritório de advocacia trabalha com a parte relacionada à questão da advocacia, né? Alguém que faça administração, por exemplo, faça estágio numa empresa, vai trabalhar no administrativo dessa empresa. Então, esses setores estando em home office, ou a empresa inteira estando em home office, a depender, né? Coloque isso para a instituição gestora, né? Faça essa comunicação com a instituição gestora, com quem rege aquele contrato, tá? Para que ela tenha esse conhecimento e amanhã ou depois não haja nenhum tipo de problema com relação ao estágio. Mas, de novo, avisando o estagiário, deixando claro com o estagiário, né? Fazendo ali talvez um pequeno aditivo nesse contrato de estágio, comunicando a instituição gestora, eu não vejo problemas com relação ao estágio também. Está desligado, Diogo. Está sem áudio. Obrigado. Acho que ficou bem claro aqui nessa questão do estagiário e a gente já tem previsto, tem algumas perguntas aqui nessa questão de custos, né? Como é que fica acho que é a próxima até etapa que a gente tem aqui, depois tem algumas perguntas da Maria Helena que eu quero ouvir o comentário de vocês, mas a empresa, né? Ela é obrigada, né, a custear a infraestrutura. Aqui tem a Michele que perguntou, né, como fica a questão de custos, o colaborador acaba tendo gastos com energia, internet, precisa rever algo. A Maria Helena também colocou aqui, agradecendo já a Maria Helena, né, aí a Michele, o Gustavo, a Tainara. Questão de um custo é relativa também, porque o colaborador acaba tendo uma redução de custo, como transporte, alimentação. Gostaria de vocês comentassem a respeito disso, né? Como é que fica essas questões aí da infraestrutura? Isso é uma dúvida recorrente, eu imagino, né?
Vamos começar, então, com aquilo que fica mantido, tá, Diogo? O que fica mantido na questão do home office, tá? É o vale alimentação. Tá? O vale alimentação, o vale refeição, a questão desse pagamento se mantém, né, porque o intuito é o mesmo. Né? Antes do vale alimentação era o trabalhador se alimentar ou fazer as compras com o vale refeição, então esses dois institutos têm que ser mantidos, tanto o vale alimentação quanto o vale refeição. Aí cada empresa tem a sua forma de trabalhar com isso. Né? Algumas têm só um, algumas têm os dois, então isso a gente mantém. Tá? Com relação ao transporte, o vale transporte ele pode ser, sim, tirado. Né? A empresa não precisa continuar alimentando o cartão, né? Vamos falar aqui o cartão daquele funcionário, né? Ou pagando para que o funcionário se desloque. Não precisa mais pagar o vale transporte, desde que ela não exige o comparecimento desse trabalhador na empresa. A partir do momento que ela exige que ele esteja na empresa, cabe a ela fornecer o meio de transporte para que lá ele chegue. Quer seja o vale transporte ali, né, em relação vamos colocar aqui o popular parque de ônibus, né? Na minha época a gente usava ainda as fichinhas, né? Não sei se o pessoal aqui vai se lembrar, mas a gente vai fichinhas de Blumenau já. Seja fornecendo um transporte da própria empresa, seja fornecendo ali, chamando alguém pelos aplicativos de transporte ou pelo táxi, tá? A partir do momento que a empresa exige, né, ou coloca, olha, 2 vezes por semana você tem que estar aqui, vamos entrar então no nosso sistema híbrido, né? Que é uma construção, eu entendo que os dias que ela exige que o trabalhador vá à empresa, ela tem que custear o transporte dele até a empresa. Tá? Isso é bastante claro. Né? Com relação agora aos custos, né? Se for falar internet, telefone, luz, como é que isso funciona? Bem, a legislação, ela prevê que a gente regule como isso vai ser feito. Tem que ser feito um contrato com cada trabalhador para que isso seja previsto, tá? Entretanto, a legislação não prevê que a empresa tenha que arcar com esses custos, tá? São coisas diferentes. Por que eu estou sendo tão enfático nisso? Apesar de haver uma previsão na CLT que toda a infraestrutura corre por conta da empresa, tá? Porque no projeto de lei que eu já citei, existe um artigo específico determinando que a empresa fique responsável pelos custos, além do contrato, que ela fique responsável pelos custos. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem que precisa haver um contrato entre as partes, prevendo como isso vai funcionar. Obviamente, né, que amanhã ou depois, num contrato onde haja a previsão que a empresa não vai arcar com nada, certo? Não vai ter nenhum custo para a empresa, essa questão do trabalho. Porque eu já tenho a minha luz, já tenho a minha internet, não vai ter um acréscimo, né? E amanhã ou depois, esse trabalhador vem até a empresa com uma relação de custos muito aumentada com relação a essas situações específicas, acho que cabe ali à empresa uma ajuda de custo, alguma coisa, um ressarcimento futuramente, sob pena de ser obrigada a fazer isso por um juiz do trabalho. A gente tem que entender que a relação ela tem que ser equilibrada. Né? Não pode haver um desequilíbrio com favorecimento nem para o empregado, nem para a empresa. Né? Se a empresa opta por favorecer o empregado, como sei que, né, sabemos que temos empresas Blumenau que forneceram cadeiras, computadores, estão pagando ajuda de custo, questão da ergonomia, suportes, tudo, né? Temos empresas que não têm essa condição, né? Que um aumento de custo nesse porte agora vai acabar quebrando a empresa. Então, o importante aqui é regular, tá? É ter esse regulamento. Então, por enquanto não tivermos essa lei, esse projeto de lei que está no Senado aprovado, a obrigação que existe é por fazer um contrato prevendo essa situação, onde vai ficar quais são as despesas que estão, quais são os custos de infraestrutura que estão inseridos, não os custos, qual o tipo de infraestrutura que está inserido nesse contexto, tá? E verificar como isso vai funcionar com relação aos custos. Com relação
A ergonomia, cadeira, computador, mesa, mouse, esse tipo de coisa, normalmente, daqui tem a opção, pode ser conversado, se o trabalhador já tem isso, ele pode se manter usando os equipamentos dele, desde que haja possibilidade de ser feito, né? Às vezes tem empresa que pode vou chutar aqui, uma empresa de arquitetura, talvez, que demande rodar ali aqueles softwares pesadíssimos que fazem projeto. Às vezes o computador do colaborador não tem essa capacidade de processamento. Então, aqui, duas opções. Ou a empresa que arca com os custos e transforma aquele dispositivo do colaborador em algo funcional, que vai servir para aquele propósito, ou então ela pode aqui fazer um contrato de comodato, né? Nesse contrato dos custos, fazer uma espécie de um comodato, que nada mais é que como se fosse um aluguel sem custo, vamos chamar assim, né? Ou um empréstimo. Empréstimo, exatamente. Né? E aí ele empresta esse equipamento para o funcionário, para que ele tenha condições de exercer a função. O que a empresa não pode é exigir que o funcionário despenda valores para adequar os meios que ele já possui, certo? Então, a empresa não pode me obrigar a trocar de notebook, porque o meu não roda o software da empresa, certo? Aí cabe a ela vir até mim com a solução. Sim. Ou, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho a minha internet em casa, óbvio que isso não existe, mas eu tenho a minha internet discada em casa ainda, né? Ou eu não tenho, ou a minha conexão é muito irregular, tá? Eu não tenho internet de fibra, que é algo que a gente está vendo agora. Se a empresa exigir que eu migre de uma para outra, isso me trouxer um aumento de custos, obviamente que esse aumento de custos, enquanto eu estiver no home office, devem ser arcados pela empresa. Entendi. Que a empresa me obriga a modificar, é ela que deve arcar. Até tem lógica, né? A questão trabalhista e todas as suas explicações, elas têm sempre, pode ver, ela é um bom senso, né? Traduzindo aqui para o mundo, né? Tirando dessa parte toda de direito, mas é um bom senso, quer dizer, se a empresa te obriga, você vai mudar o teu status atual de algum tipo de serviço que é obrigatório para você desempenhar aquela função que a empresa está te pedindo, cabe um questionamento sobre isso, mas é conversar também, né? Trocar ideia com a empresa, é falar. Até o Júlio trouxe aqui que é interessante montar, de repente, um manual com orientações de segurança, ergonomia de trabalho, conversar, a empresa dá essas orientações. Eu acho que nas tuas falas aí, João, eu percebo isso. No fim, todas essas orientações, elas vêm todas de um bom senso, de uma boa relação, que quer se manter. Vai precisar de uma internet melhor, de um computador mais potente, a empresa empresta, afinal de contas, ela também é beneficiada, e vice-versa, o colaborador também, né? Então, é bem interessante. Dentro dessa questão aí que você está trazendo, eu estou tendo bastante perguntas aqui. Por favor, pode falar. Posso fazer uma parte rapidamente aqui, aproveitando aí toda essa questão? É justamente isso que nós temos que perceber, essa questão de como é uma relação que está se construindo nesse sentido, principalmente nessas questões, porque assim, as empresas não devem se assustar. Pera, eu vou ter que, quer dizer que se ele não tiver uma internet boa, se ele não tiver, eu vou ter que arcar com determinadas coisas que eu preciso que ele tenha para trabalhar. Verificando isso da questão de gestão, às vezes o susto não é tão grande. Por exemplo, nós temos muitas empresas que estão verificando uma redução de custo significativo com a desimobilização das sedes, mesmo arcando com esses custos. Então, assim, por mais que no início possa parecer assustador, possa parecer um bicho de 7 cabeças, muitas vezes é uma questão de pegar as lideranças, pegar a gestão, pegar a equipe como um todo, verificar como é que está a situação, ter calma, analisar esses números. Qual é a redução prevista de custo com essa desimobilização? Será que a gente não pode, inclusive, então, dar um passo além e criar uma relação mais forte agora, oferecer de fato, poxa, não, a gente pode
vai reduzir com a energia elétrica, com os custos de água, com uma série de outros custos, vai reduzir drasticamente. Então não dá para dar o computador para que ele trabalhe em casa, uma cadeira que ele possa melhor, para ele ter uma ergonomia melhor. É claro, até falar assim, não dá para o médico do trabalho na casa de cada um. Não, né? Não, a gente não pode nem exigir isso, porque o lar é de cada um, né? Mas essa questão daí você resolve justamente com o que o Júlio falou do manual. É o momento de a gente trabalhar em cima da cultura da empresa e das políticas de boas práticas dentro das empresas. E não só da parte de ergonomia, que trabalha com a saúde física, mas especialmente agora também com a saúde mental. Nós estamos passando por um momento em que as pessoas estão sofrendo pressões psicológicas muito fortes. Essa questão do isolamento social, principalmente, ela cria uma série de ansiedades, porque, quer queira, quer não, nós todos tivemos, foi nos tirado a sensação, e claro, ela já era uma sensação equivocada, mas foi nos tirado a certeza de que muitas coisas que nós tínhamos eram certas, que eram direitos garantidos que a gente poderia exercer de qualquer forma. Nós vimos que não é assim. Então é um momento que ele gera uma instabilidade também na parte de saúde mental. Então agora, na parte de gestão, principalmente, é a hora de estabelecer culturas claras dentro da empresa, de suporte. E quando eu falo suporte, não é necessariamente financeiro, não é necessariamente da empresa para os colaboradores, mas fortalecer as equipes, fortalecer o relacionamento entre as equipes. Isso, por si só, já ajuda muito, por exemplo, na questão de saúde emocional, saúde mental. Até o Dr. João tem visto bastante, nós estávamos conversando com a Cibele, inclusive, né, que é da Rumo Desenvolvimento Humano, é muito possível e já se vê reflexos de um aumento considerável dos afastamentos por depressão, por exemplo. Então vamos começar a trabalhar isso de forma mais realista, mais prática. Acho que é o momento ideal para isso. E são muitas vezes soluções que elas não exigem grandes investimentos financeiros, mas aumentam a confiança da equipe muito e mitigam os riscos trabalhistas enormemente. Isso parecendo aqui o que o Júlio colocou com relação ao manual, tá, Júlio? Não só deve ser feito o manual, tá, como a legislação traz uma obrigação para a empresa para que ela produza um documento a ser assinado pelo colaborador, onde o colaborador declare que a empresa explicou tudo para ele com relação à questão dos riscos de acidente, de como se portar para não ter uma lesão, tá? Essa questão da ergonomia, né? Da iluminação, que a empresa esclareça para o seu funcionário. Existe essa obrigação legal também na própria parte que trata do teletrabalho, tá? Que a empresa esclareça isso ao seu funcionário. Que ela traga um documento, né, o pessoal que trabalha com EPI, lá quando recebe o EPI, recebe um termo declarando que recebeu o EPI e que a empresa explicou para ele como usar aquele EPI. Nada mais é do que uma adequação desse termo do EPI. Né? Olha, tu tens que manter o monitor na altura dos olhos, né? Tem que descansar os olhos a cada 40 minutos trabalhado, descansa 5 minutos, tem que descansar os olhos, se hidrate, todas as recomendações com relação a quem trabalha com escritório, né, com computador, né, quem trabalha no escritório já recebe, deve se estender a casa da pessoa, tá? E cabe à empresa criar esse documento e explicar ao funcionário, inclusive pedindo para que ele assine, tá? E aqui agora vem algo interessante, né, que eu acho que a gente vai colocar, daqui a pouco vai fugir, tá? Mas como é que o colaborador vai assinar um documento se não é para sair de casa? Gente, vamos lá, né? Nesse primeiro momento, esses documentos podem ser virtuais, né? Encaminha do colaborador, peça para ele assinar. Se algum dos seus colaboradores já tem o certificado digital, né, que permite a assinatura, pode ser feito através da assinatura digital também, ou se não, encaminha para ele assina, ele devolve, você imprime isso, né, ou deixa isso arquivado eletronicamente, e quando essa situação terminar, quando retornar, você transforma isso em físico, né? Nós estamos tendo várias alterações em documentos oficiais, não vai ser um aditivo contratual ou um termo de ciência de utilização ergonômica de equipamentos que vai lhe trazer um problema se for feito de forma habitual, né? A gente tem que, primeiro, lembrar que
são dois direitos fundamentais, né? A saúde e o trabalho, mas sem saúde a gente não consegue trabalhar, né? Infelizmente, o funcionário morto não é mais um funcionário, né? Então, vamos, isso vai ser levado em consideração também. Então, nesse momento, não é possível fazer a assinatura física daquele documento, não tem problema. Encaminha o documento de forma digital, a pessoa transforma aquilo em assinatura física, né? Imprime aquilo, entrega, ou senão, vamos lá, nós estamos aqui com os motoboys, se achar mais prudente, é uma empresa pequena, pede para o motoboy colher as assinaturas na casa dos funcionários, né? São uma série de situações, mas o importante aqui é fazer a formalização, tá? Independente de que forma que isso vai ser formalizado, né? O importante é que seja feito. Legal, bem entendível, né? Ficou bem claro, obrigado pelos esclarecimentos. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live, né? A conversa está muito boa. Agradecer a participação de todos, um abraço aqui para a Kátia, mandou a live show, obrigado, Kátia, aí. A Maria Helena agradecendo, já compreendeu bem a explicação, obrigado aí aos dois, nossos especialistas convidados. Para a gente entrar já no nosso último bloco aí, a gente falar um pouquinho sobre o que esperar daqui para frente, né? Gostaria de chamar vocês dois para comentarem como é que vocês estão vendo o futuro, né? Como é que fica esse futuro nebuloso. Eu acho que até fazendo menção aos comentários que vocês fizeram agora há pouco, é muito importante também que o colaborador fale com a empresa e ele não saia contratando nada antes de combinar também, porque depois chegar na empresa, não, eu precisava, eu já trouxe a conta. Não é bem assim. Ficou muito claro na fala de vocês, conversa, o Thiago trouxe muito isso, relação, aproveita para estreitar esse relacionamento, o João prevê isso, escreve, assina, deixa claro. Acho que essa troca, ela tem que ser, assim, até, se não pelo excesso, melhor pelo excesso do que pela falta. É o momento de conversar, de trocar ideia, de a gente aproveitar para entender tudo. E aí, meus colegas, como é que fica o pós-pandemia? O que vocês estão enxergando? Se vocês pudessem dizer para os nossos colegas que nos assistem, as empresas, que sugestões, né, que conselhos vocês dariam para que a empresa fique mais preparada para esse retorno e para os dias que estão chegando por aí? Olha, Diogo, bom, né, nessa parte aqui o que eu posso dizer mais do que qualquer outra coisa nesse momento é que as empresas e as pessoas, né, de certa forma, e na medida que possível, porque nós entendemos, todos nós entendemos os grandes desafios e dificuldades que esse momento traz, mas que elas aproveitem como nunca as oportunidades que esse momento está trazendo também. Está nos sendo possibilitado uma aproximação muito, muito maior ao funcionamento econômico, digamos assim, e das relações com países de primeiro mundo. Claro, nós ainda temos que avançar muito, mas está nos sendo dado digamos assim, nos sendo entregue a possibilidade de buscar isso. E nós temos que buscar isso, né? Quem ganha com esse tipo de adequação, com essas mudanças, ninguém está pedindo para recriar a roda, mas vamos reinventá-la, né? Ela já tem a função dela, mas vamos melhorar, nós temos que melhorar. Melhorar é necessário, é indispensável, e mudar também. Nós estamos na época, já, na verdade, a última década, nós vivenciamos a época em que a mudança é a única coisa constante na vida das empresas e na vida das pessoas. Tudo muda o tempo todo e nós temos que mudar também. Essa é a oportunidade das empresas, das pessoas começarem a trazer isso para si e começarem a trabalhar com esses modelos de planejamento e de relação dentro das companhias. Essas mudanças que a legislação trabalhista vem trazendo aí desde 2017, né, João, com a reforma trabalhista e agora com as MPs do teletrabalho, do home office, são oportunidades únicas de exercer direitos por parte dos colaboradores, mas exercer também estratégias que sejam sólidas e que sejam construídas com relacionamento dentro das empresas. Então, nós temos uma oportunidade única de aproveitar esse momento para criar empresas com resultados mais sólidos, pois relacionamentos mais sólidos interpessoais dentro das empresas geram, e isso estatisticamente já está comprovado, você vai achar
estudos e mais estudos e mais estudos sobre isso. Geram resultados mais sólidos e geram um crescimento mais estável. E a próxima vez que nós passarmos por uma crise como essa, uma empresa que tenha abraçado isso, que tenha aproveitado esse momento, vai ver a crise apenas como oportunidade. E ela vai utilizar cada crise que vier como um momento de crescimento ainda maior. Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar muito claro. Trabalhe em cima disso, com calma, com conhecimento, e em conjunto com as lideranças, em todos os níveis estratégicos da empresa, né? Desde o CEO até as diretorias, as gerências, as coordenações, e, se possível, envolvam as equipes por inteiro. Existem estudos feitos aí nos Estados Unidos pela Harvard que demonstraram que as empresas que têm esse nível de transparência e comunicação tiveram perdas apenas no momento inicial da crise, quando houve o susto. Depois disso, elas equalizaram essas perdas e grande parte dessas empresas cresceu no período, o que demonstra de forma cabal, né? E a construção desses relacionamentos que agora não são permitidos, que agora não são incentivados, tem resultados extremamente frutíferos para todas as partes envolvidas. Destaque aí a essa questão de a gente aprender, né, gerar aprendizado em todo esse processo, para que sabemos que a história diz que isso acontece de tempos em tempos, nós sabemos quando, não é nos permitido saber, né, de uma forma sábia do tempo da vida, mas aqui, se acontecer e quando acontecer, e a gente tem o histórico e o aprendizado para poder seguir em frente. Fantástico, obrigado, Thiago, pelas palavras, e passo já para o João, para ele também trazer suas considerações e nos falar o que pode trazer aí de observação nos próximos dias. Antes de entrar nessa parte, ficou uma pergunta da Michelle ali, Thiago e Diogo, com relação às empresas que não têm vale alimentação, mas tem o restaurante da empresa, tá? Michelle, aqui a situação é a mesma, tá? É a obrigação de fornecer alimentação. Então, o que eu faria? Eu adequaria essa situação. Enquanto o refeitório da empresa não está funcionando, porque lá não estão os funcionários, tá? Eu faria uma ajuda de custo, eu trocaria o fornecimento das refeições por uma ajuda de custo nesse sentido, tá? E aí isso sendo formalizado, né, e operacionalizado ali através do teu RH e do teu contador, que vão conseguir explicar certinho como fazer essa forma. Mas aqui o direito do funcionário ele permanece, tá? Que é receber a alimentação. E com relação ao pós-pandemia, Diogo, eu acho que o meu colega aqui, o meu amigo, né, o Thiago, trouxe aquilo que a gente precisa levar, né? São tempos difíceis, a situação não está simples para ninguém, tá? Se as perdas econômicas não estão sendo tão grandes, a gente talvez não tenha chegado, eu não quero ser alarmista, não é isso, mas talvez a gente não tenha chegado, não tenha tido tempo de analisar tudo isso ainda, tá? A gente vem perdendo vidas, pessoas aqui, né? São pais, são mães, irmãos, avós, tios, filhos, né? Que estão indo por causa dessa doença, né? Dessa situação. Então, eu acho que talvez seja a hora de a gente olhar um pouco mais com calma, olhar um pouco mais no coletivo, né? A gente vive um mundo onde a concorrência, a individualidade, ela é pregada desde logo cedo, e o nosso modelo é dessa forma mesmo. Acho que é válido, né? As pessoas têm que ter uma ambição, têm que ter uma vontade de chegar em algum lugar, e muitas vezes isso passa por um pouco de egoísmo. Não aqui no sentido ruim, né? Mas no sentido de olhar primeiro para si, antes de olhar para o outro. E eu acho que aqui o que a gente tem que levar é essa combinação, né? É o tanto assim, cara, eu não quero pegar isso, eu não quero ficar doente, então por isso eu me protejo. E ao mesmo tempo, fazendo isso por mim, eu faço pelos outros também. Né? Eu acho que é um pouco de humanização, vamos chamar assim, dessa situação, né? E com relação agora, um pouco mais à minha área de expertise aqui, ao direito do trabalho, eu vejo uma oportunidade
grande, muito grande para quem trabalha com isso, para os operadores do direito. Aqui nós estamos falando de advogados, do judiciário, do pessoal que faz o direito na prática, o direito de trabalho na prática, que é o pessoal do RH, que são os funcionários, gestão de pessoas, né? O termo RH está um pouco ultrapassado, né? A gestão de pessoas, né? Que eu tenho visto mais em voga hoje em dia, essa oportunidade de trazer essa modernidade para as relações trabalhistas e trazer aqui o acordado, né? De buscar essa interação, esse acordo e trazer essa transparência que o Thiago falou, né? O que eu posso dizer aqui é que antigamente a gente tinha a administração desvinculada dali vou chamar aqui do chão de fábrica, né? Do pessoal da ponta da linha, onde um só trabalhava, o outro só administrava. Hoje em dia o acesso à informação ele é gigante, né? Então todo mundo entende um pouco de tudo, sabe? Todo mundo tem um pouco de conhecimento que seja. Então seja transparente, jogue limpo, converse com os seus funcionários, o pessoal da gestão que está aqui nos assistindo, né? Converse com os funcionários, deixe uma situação clara, coloque para ele. Eu acho que é isso que a gente está sentindo um pouco de falta na própria questão da pandemia, né? É o que a gente não tem, a gente não sabe quando isso vai acabar. E eu acho que isso que traz esse maior sentimento aqui não é uma falta de transparência, porque efetivamente não há como saber quando isso vai acabar. A gente não sabe se isso acaba com a vacina, se amanhã ou depois vão achar um medicamento. A gente não sabe, e é isso que traz uma grande angústia, esse não saber. Então, trazendo isso para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, deixem os seus colaboradores saberem o que está acontecendo. Joguem limpo com eles, sejam claros, né? Deixem claro, olha, moçada, eu não consigo te emprestar a cadeira porque eu não tenho como levar aí para você, mas se quiser vir aqui buscar, tá aqui, eu vou vir aqui, eu venho, eu abro, eu te empresto a cadeira, ou teu computador, pô, né, vamos levar o daqui, meu, é um desktop muito grande, sabe? Converse, a gente tem a gente está acostumado a falar em corporações como se fossem empresas gigantescas, e não é a realidade brasileira. Nós temos, sim, grandes empresas, maravilhosas empresas de um tamanho muito grande, né? Mas a maioria das nossas empresas são micro e pequenas empresas. As empresas familiares, o Thiago, né, participa da AMP aqui, não vai me deixar mentir, né? Então, na maioria dos lugares, muitas vezes o gestor da empresa está na ponta da linha junto com o funcionário, né? Tá lá na frente. Então converse, essa relação tem que existir, né? Converse com o seu funcionário, leve para ele, cumpra as regras trabalhistas, o que tá disposto, que a gente está trazendo para vocês aqui, né? Se precisarem, procurem alguém especializado, né? A gente está à disposição, se precisar de qualquer coisa também, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Quem tá aqui, o Diogo acabou de colocar o meu e-mail, estou me colocando à disposição. Mandem e-mail, eu vou responder na medida do possível, tá? Quem de vocês já tem uma assessoria com outros profissionais, tem alguém dentro da empresa de vocês que tem esse conhecimento, vão buscar, vão conversar, com certeza ele vai ajudar vocês nesse sentido. E eu acho que a grande mensagem aqui, Diogo, é o seguinte, né, cara, isso vai passar, né? A gente já passou por era glacial, por bomba atômica, guerra mundial, gripe espanhola, peste negra, 11 de setembro, uma série de coisas aconteceram no mundo e a gente está aqui. Então, é uma situação nova, vai passar, está todo mundo no mesmo mar, cada um no seu barco, mas todo mundo no mesmo mar, isso vai passar, né? Isso vai acabar, nós vamos evoluir, e como o Thiago falou, eu acho que a gente precisa levar isso como uma oportunidade. É difícil nesse momento, parece conversa de alguém que seja muito positivista, mas o Thiago me conhece, sabe que eu não sou assim, que eu estou tentando transformar essa situação numa possibilidade. Então, tem que pegar essa realidade que a gente tem hoje, de uma situação muito difícil, levem isso para frente, nós somos brasileiros, então, né? Então peguem os limões que a vida lhe deu e transformem numa bela caipirinha, ou para aqueles que não gostam de álcool, numa bela limonada. Eu acho que é isso, Diogo. Diogo, deixa eu só, se me permitir, rapidinho, eu sei que está querendo encerrar, já ultrapassamos, mas apenas para exemplificar, e eu acho que os exemplos, eles sempre tornam mais concreto aquilo que a gente fala.
sobre essa questão, os efeitos que a transparência dentro de uma gestão de empresas, junto com os colaboradores, ela tem efeitos positivos. Eu estava lendo sobre um estudo de um caso, né, salvas as devidas proporções para se tratar dos Estados Unidos, onde a legislação trabalhista é um pouco diferente, mas a lição fica. Uma grande empresa do varejo do meio oeste americano, no começo da pandemia, ela reuniu todos os funcionários, se não me engano, eram cerca de 3 mil funcionários. E essa empresa ela tem uma política estabelecida, rígida, que nenhum funcionário deles poderia ganhar menos, se eu não me engano, de $70 mil por ano. Algo nesse sentido. E era uma política rígida, tanto que é uma empresa que paga muito bem, então, né, os funcionários todos muito, muito tranquilos nesse sentido. E eles reuniram todos os funcionários no início da pandemia, e eles falaram, olha gente, nós temos caixa para tantos meses, a situação é a seguinte, a previsão de queda de vendas é tanto, nós não queremos demitir ninguém. O nosso objetivo não é demitir ninguém, mas ajustes vão ter que ser feitos na parte financeira. Para você ter noção, os funcionários definiram e votaram por unanimidade reduzir os próprios salários durante todo o período enquanto durar a pandemia, e ainda que a redução seria escalonada. Aqueles que ganham mais iriam ter maiores perdas do que aqueles que ganhavam mais próximo do piso. Então, olha só, é uma decisão dos funcionários pelos funcionários, porque a empresa fez uma negociação, tem uma cultura de transparência, de comunicação clara e de comunicação verdadeira. E o resultado está aí. A empresa não demitiu ninguém, não vai demitir ninguém, e já está recuperando as perdas. Mesmo com a pandemia, e aí, porque teve o planejamento financeiro para fazer os investimentos necessários. Mas é uma atitude que surgiu do comportamento entre gestão e colaboradores, para ver como sim, possível fazer isso e tem resultados, sim, positivos. Legal, acho que fecha com chave de ouro um exemplo aí, a fala de vocês. Colegas, gratidão, né? Gratidão mesmo. Passou voando aqui, né? A gente passou, a conversa foi muito boa. Eu quero mesmo agradecer, de verdade, não é só meu agradecimento, Maria Helena, obrigado pelos esclarecimentos, parabenizando a gente, Pedrinho, também ao João, ótimos esclarecimentos, Michele, agradecendo a live, a Gabi aqui, ó, parabéns, trazendo aqui para vocês o reconhecimento, o carinho pela participação e disponibilidade de vocês de estar com a gente, Rosângela, excelente live. Eu não posso ser diferente, né? Eu agradeço mesmo e obrigado por vocês terem aceitado o convite, né? A gente fica muito feliz de poder ter esse momento com você, de conversar. Vai ficar gravado aqui, então quem quiser rever ou não conseguiu toda a live, depois vai ficar aqui na página, depois vai estar no YouTube da BRH também. Então, agradeço mesmo. A gente já vai para o finalzinho. Um abraço aí ao João, ao Thiago, né? Obrigado, viu? Deixo vocês dando um tchauzinho pro pessoal, que eu já vou fazer meus agradecimentos finais. Obrigado, gente. Bom, eu gostaria novamente de agradecer demais o Diogo por tudo, né? Foi um prazer estar aqui com todo mundo. É sempre bom trocar experiências e passar um pouquinho daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente está construindo, né? E fico à disposição, a gente fica à disposição para tudo. E também agradecer a ABRH, agradecer a Cibele, que fez essa aproximação, que é uma parceira aí, que é uma profissional fantástica. Para mim, ela é uma mentora, né? Desde que ela me deu aula. Muito obrigado e obrigado a todos por assistir. Thiago, obrigado. Obrigado, né? Desculpa te interromper, Diogo. Thiago, eu faço minhas as tuas palavras, né? Agradecer primeiramente a BRH, na pessoa do Diogo aqui, por ter oportunizado a gente de conversar, de estar aqui falando, né? Dizer que efetivamente são aqui 1h15, teria facilmente mais 1h15 de assunto para ficar falando aqui. Agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo que assistiu, que despendeu um pouco do seu tempo aqui.
fora do seu horário, né, que após o expediente para assistir a gente. É reconfortante e importante para a gente saber que as pessoas estão interessadas nesse tipo de assunto, né, estão preocupadas com seus colaboradores e na busca do conhecimento. Eu acho que isso vai fortalecer toda a nossa geração e todo o nosso país para daqui para frente, para a gente poder passar por isso. Então, gente, uma boa noite. Vou deixar contigo agora, Diogo. Gratidão é nossa, né, de verdade, né? Agradecer a todos que ficaram conosco, agradecer, né, aos nossos colegas que participaram também, mandaram suas perguntas, né? Lembrando a todos vocês, né, que todas as terças-feiras nós temos as nossas lives aqui. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre a importância da educação financeira para as empresas. Então, convido já vocês a colocarem na sua agenda, toda terça-feira a gente está juntos aqui. Lembrando a todos que esse evento é uma realização da BRH Blumenau, a nossa patrocinadora e mantenedora é a DLB Tecnologia e a apoiadora de gestão é a Garcia Contabilidade. João, Felipe, Tiago, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, cuidem-se e a gente se vê por aí. Um abraço, obrigadão. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite.